várias discussões, né, no meio científico sobre esses dois parâmetros de homeostase. Ficou definido realmente a homeostase reativa, que é a homeostase clássica, que é a homeostase do princípio do meio interno, e a homeostase positiva, que seria um certo prolongamento da homeostase reativa, que seria a homeostase clássica. Diante dessas sucessivas discussões sobre a importância, né, das oscilações dos sistemas biológicos, em 1990, o emprego do termo reostase começou a indicar um estado no qual, a qualquer instante, as defesas homeostáticas, né, digamos assim, estão presentes, mas sob um determinado tempo. Ou seja, reostase, ela indicaria a condição, um estado, no qual, a qualquer instante, as defesas homeostáticas estão ainda presentes, mas sob um lapso de tempo. Dessa forma, o termo reostase, ele indicaria a mudança no ponto de uma regulação variável, né? E dessa forma, o conceito de reostase, qual é a principal função do conceito de reostase? Ampliar o conceito de homeostase. O que vai deixar claro que a adequação do valor de ajuste faz parte da forma de adequação do mecanismo homeostático também. Os sistemas de regulação homeostáticas visam restabelecer o equilíbrio do indivíduo, promovendo a manutenção do organismo diante de diferentes situações, como, por exemplo, após a ingestão alimentar, durante o sono, durante a resposta sexual e reprodutiva. Contudo, quando ocorrem desafios impostos pelo ambiente social, físico ou de ambos de maneira inesperada e contínua, ultrapassando limites de intensidade, previsibilidade e duração, são ativados os sistemas regulatórios que passam a regular a homeostase em níveis mais elevados de demanda. Nesse sentido, criou-se o termo alostasia. Enquanto a homeostase prevê o funcionamento do organismo em condições basais, independente da demanda a qual o organismo está sujeito, a alostase prevê que o organismo pode funcionar em diferentes condições de ajuste. Contudo, esse processo todo gera um custo energético ao organismo, denominado de carga alostática, que, quando em excesso, pode desencadear patologias físicas e transtornos mentais no indivíduo, situação conhecida como sobrecarga alostática. Já quando o indivíduo é incapaz de ativar os sistemas alostáticos diante de uma demanda prolongada que poderia desencadear processos patológicos, tendo como vista a inaptidão do organismo a responder adequadamente, conceitua-se de falha alostática. Com isso, observamos que o conceito de alostase amplia e adequa o conceito de homeostase, levando uma nova visão também sobre a resposta ao estresse. Eu sou Ana Renata e eu vou falar um pouco sobre as vias de regulação alostáticas. Não tem como falarmos sobre a via de regulação alostática e não citarmos o hipotálamo, que é uma região basal do diencéfalo, que possui diferentes núcleos de controle visceral e hormonal e está relacionado a situações desafiadoras vivenciadas por um indivíduo. Então, o hipotálamo, ele ativará de imediato dois principais sistemas de regulação alostáticas. Quais são esses dois principais sistemas de regulação alostáticas? O sistema nervoso autônomo e HPA. O HPA é o eixo hipotalâmico pituitário adrenal. Esses dois juntos ativados farão alterações fisiológicas e comportamentais para ajudar o indivíduo a lidar com o desafio que o estressa em momentos de luta e fuga, em momentos de estresse em si. O sistema nervoso autônomo e o eixo hipotalâmico pituitário adrenal modularão um terceiro sistema, que é o sistema imunológico, também chamado de SI. O sistema nervoso autonômico simpático será ativado de imediato em situações de crise. Então, assim que o indivíduo
ele vivencia uma situação de estresse, é ativado o sistema nervoso autonômico simpático. O hipotálamo, ele também tem a responsabilidade de enviar sinais neurais para aumentar a ativação simpática central e periférica. Essa ativação resultará na iniciação de diversas alterações orgânicas, incluindo a liberação de hormônios, que é a noradrenalina e a adrenalina, os quais induzirão a liberação de glicose na... Como que vai ocorrer essa liberação de glicose? Através da liberação de hormônios, noradrenalina e adrenalina, que irão induzir a liberação dessa glicose na corrente sanguínea. Como vai elevar a glicemia? Por quê? Essa liberação de glicose na corrente sanguínea, ela inibirá a secreção de insulina pelo pâncreas e, consequentemente, terá elevação da glicemia. Também continuará atuando no sistema cardiovascular para que essa glicose seja transportada e oxidada, resultando na estimulação do metabolismo nos músculos esqueléticos e encéfalo. Agora, explicando o sistema nervoso central, temos a ativação do locus coeruleus. Como que é a ativação desse locus? Ele é o principal núcleo noradrenérgico do encéfalo. Ele vai enviar axônios para diversas regiões do encéfalo. Então, será observado que tanto áreas evolutivamente mais antigas do encéfalo, como as mais recentes descobertas, no caso do córtex pré-frontal, por exemplo, vão fazer parte da circuitaria, que a função dessa circuitaria é conferir respostas em situação de estresse. Então, essa circuitaria, ela vai conferir consciência da compatibilidade das respostas. Quem é responsável por transmitir a consciência para o indivíduo da compatibilidade das respostas anteriores? É essa circuitaria que se localiza no sistema nervoso central. HPA. O que é o eixo hipotalâmico pituitário adrenal? Esse eixo, ele vai influenciar todo o processo devido à sua regulação. Então, o HPA, ele também é extremamente importante devido à sua influência nessa regulação. Todo o processo vai se iniciar com uma inervação noradrenérgica que vai chegar aonde? No hipotálamo, onde será ativado células parvocelares dos núcleos paraventriculares. Consequentemente, terá a liberação do fator liberador de corticotrofina, que será secretado no sangue. No sistema porto-hipofisário, se ligará a dois tipos de receptores. Então, afirmando, devido à ativação das células parvocelulares dos núcleos paraventriculares, consequentemente terá a liberação do fator liberador de corticotrofina, que vai ser secretado no sangue, no sistema porta-hipofisário, que vai se ligar a dois tipos de receptores. Quais são esses receptores? RCRF1 e RCRF2, na adenohipófise. Resultando, essa ligação terá a síntese e liberação do hormônio adrenocorticotrófico, o qual será secretado na circulação sistêmica, que vai induzir a síntese e liberação de glicocorticoides pelo córtex adrenal. Logo, a resposta ao estímulo responsável pelo estresse também tem relação com o HPA. Segundo alguns estudos, existem duas formas de ativação desse eixo hipotalâmico pituitário adrenal,
que é a via sistêmica e a via processiva. Precisamos diferenciar essas duas vias. A via sistêmica é uma via estimulada por estressores de natureza física. Já a via processiva envolve a modulação do eixo HPA, que pode ser proveniente da amígdala, que causa a ativação desse eixo, que vai inibir os neurônios. Quais são esses neurônios? Neurônios GABAérgicos e também é resultante da modulação hipocampal, que estimulará os neurônios GABAérgicos de BNST. Em situações de relevância emocional, a modulação bifuncional, excitatória e inibitória é exercida pelo córtex pré-frontal medial, pré-límbico, sobre o eixo HPA. Então, em situações de relevância emocional, nós temos essa atuação dessa modulação bifuncional, excitatória e inibitória, que ocorre onde? No córtex pré-frontal medial pré-límbico sobre o eixo HPA, podendo causar tanto a inibição do eixo HPA como a ativação do mesmo. Segundo Hadley, o estresse crônico de natureza emocional leva a um desequilíbrio entre as vias inibitórias e excitatórias que modulam a atividade do eixo HPA. Portanto, em situações constantes de estresse, há uma diminuição de sinapse. Uma parte muito interessante de todo esse estudo, de todo esse trabalho que fala sobre vias de regulação alostática, é focarmos que em situações constantes de estresse, o indivíduo ele tem vivido aquela situação continuamente estressora, terá uma diminuição de sinapse. Uma das respostas ao estímulo estressor ativa dois tipos de receptores intracelulares. O receptor mineralocorticoide, que é responsável pela resposta circadiana do cortisol, e o receptor glicocorticoide, que a função é fazer alterações fisiológicas. Esses dois tipos de receptores irão interagir com elementos responsivos ao glicocorticoide, podendo ativar ou reprimir a transcrição do RNA mensageiro e até a síntese proteica, que são duas funções muito importantes no sistema do organismo. E essa ativação ou o fato de reprimir essa transcrição e essa síntese irá resultar em alterações no funcionamento do organismo. O cortisol, é importante falarmos sobre o cortisol também, né? O cortisol, ele tem relação com a abertura e fechamento dos canais iônicos, desencadeando respostas fisiológicas rápidas. Então, quando queremos o desencadeamento de respostas fisiológicas rápidas, o cortisol está envolvido, abrindo ou fechando canais de íons. O controle do estímulo estressor, ele é realizado por controle do eixo HPA. Então, isso ocorre como? Por mecanismos de retroalimentação negativa. A ligação do cortisol, do cortisol aos seus receptores inibem a ativação do eixo HPA. Por exemplo, os tipos de receptores na amígdala apresentam diferenças a partir da puberdade, o que passou a ser relacionado com a susceptibilidade de desenvolver desordens de humor e ansiedade de acordo com o gênero. Então, essa estatística que diferencia as susceptibilidades de desenvolver ansiedades, depressões, transtornos psíquicos em meninos e meninas tem relação com os tipos de receptores na amígdala, que eles vão começar a se diferenciar na puberdade. Agora, voltando e focando na